E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca por dentro dos temas mais cabeludos das relações internacionais de um jeito simples, fácil e direto. Hoje a gente vai se aventurar por uma teoria super intrigante, a teoria da paz democrática. É isso aí. A ideia central da teoria da paz democrática, para a gente começar, é que democracias raramente entram em guerra entre si. É como se a democracia, com seus valores e instituições, meio que funcionasse como um escudo contra conflitos armados entre países que compartilham esse sistema político, sabe? Interessante. Mas por que será que isso acontece? O que será que torna as democracias tão pacíficas entre elas? Bem, existem algumas explicações. Uma delas é o papel das instituições democráticas. Imagina só. Em um regime democrático, declarar guerra é um processo super complexo e demorado que envolve a aprovação do parlamento da opinião pública. Ufa, muita coisa. É verdade. Isso, na prática, acaba criando um freio natural à belicosidade, incentivando a diplomacia e a busca por soluções pacíficas. Faz sentido. É como se a democracia, por sua natureza, já incentivasse o diálogo e a resolução pacífica de conflitos, né? Exatamente. Além disso, a teoria da paz democrática destaca o argumento normativo. Democracias, em geral, compartilham valores como liberdade individual, respeito aos direitos humanos, ao Estado de Direito. É toda uma base comum, né? Sim, sim. E essa base comum de valores promove a confiança mútua entre os países e reduz a probabilidade de um conflito armado. Então, se eu entendi direito, a democracia cria uma espécie de clube da paz, onde países com valores e sistemas políticos semelhantes tendem a se entender melhor e evitar a guerra entre si. É uma boa analogia. E um exemplo clássico disso é a cooperação pacífica e as alianças entre democracias ocidentais após a Segunda Guerra Mundial. Pense nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Japão. Nossa, é verdade. Eles construíram, um sistema de relações baseado na democracia, na cooperação econômica e em alianças militares como a OTAN, que ajudou a manter a paz na região por décadas. É verdade. Mas me diz uma coisa. Essa teoria da paz democrática é aceita por todos os estudiosos de relações internacionais? Ou tem gente que discorda? Na verdade, não. Existem algumas críticas a essa teoria, sim. Por exemplo, os realistas, que veem o mundo como uma arena de competição por poder, argumentam que a paz entre democracias não é resultado da democracia em si. Eles acham que é mais por outros fatores, como interesses estratégicos em comum ou ameaça de um inimigo externo. Interessante. Então, para os realistas, a paz entre as democracias seria mais uma questão de conveniência do que de valores compartilhados. Exatamente. Eles apontam que as democracias podem ser belicosas, sim, principalmente quando lidam com países não democráticos. Um exemplo disso é a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, né? É verdade. Apesar de ser uma democracia, os IUE optaram por usar a força militar contra um regime autoritário, o que, para eles, contraria a ideia de que democracias evitam a guerra a qualquer custo. Entendi. Então, a teoria da paz democrática, apesar de interessante, não é uma explicação completa para a paz mundial, né? É isso mesmo. Ela oferece uma perspectiva importante sobre as relações entre as democracias, mas precisa ser analisada com cuidado, considerando outros fatores que também influenciam a dinâmica da paz e da guerra no mundo. É tudo muito complexo. Com certeza. Mas e aí o que os nossos ouvintes acham? Você acredita que a democracia é realmente um fator determinante para a paz mundial? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E para a gente continuar esse papo, que tal explorarmos alguns exemplos concretos de como a teoria da paz democrática se aplica ou não a casos específicos da história? O que você acha? Bela ideia. A gente volta já com a parte 2 desse episódio, onde vamos analisar alguns casos históricos que nos ajudam a entender melhor essa teoria. Fica ligado. E aí, pessoal? E volta para a segunda parte do nosso papo sobre a teoria da paz democrática. Lembram que na primeira parte a gente viu que a teoria defende que as democracias raramente entram em guerra entre si. A pergunta é: será que isso se confirma na prática? É isso mesmo. Chegou a hora da gente colocar essa teoria à prova, analisando alguns casos históricos. Que tal a gente começar com a Guerra do Iraque em 2003, que a gente mencionou na primeira parte? O que você acha? Boa. Lembram que os EUA, uma democracia consolidada, invadiram o Iraque, um regime autoritário. Esse caso é frequentemente citado como um desafio à teoria da paz democrática, já que a teoria se concentra na paz entre democracias. Mas então, como a gente explica essa contradição? A teoria da paz democrática está errada. Ou será que tem mais coisa aí? Calma, calma. Não é tão simples assim. A teoria não afirma que democracias são pacifistas. Ela foca na interação entre democracias. A guerra do Iraque, na verdade, levanta questões importantes sobre as ações de democracias em relação a não-democracias. É um outro lado da moeda, digamos assim. Então, a teoria da paz democrática não explica tudo sobre guerras no mundo, mas ajuda a entender por que democracias tendem a evitar conflitos entre si. É isso.
Isso mesmo. A gente precisa considerar o contexto global, os interesses em jogo, as diferentes interpretações do que é uma ameaça. Enfim, a guerra do Iraque nos mostra que, às vezes, outros fatores pesam mais que a simples forma de governo. E quais seriam esses outros fatores? Pode dar uns exemplos pra gente. Claro, pense na OTAN, a aliança militar entre países ocidentais. Durante a Guerra Fria, a ameaça da União Soviética uniu democracias com interesses estratégicos em comum, consolidando a paz entre elas. A teoria da paz democrática se encaixa nesse contexto, mas a ameaça externa foi um fator crucial. Então, a paz entre as democracias da OTAN durante a Guerra Fria pode ser explicada tanto pela teoria da paz democrática quanto pela ameaça soviética. É como se fossem duas faces da mesma moeda. Exatamente. É como um quebra-cabeça, com várias peças se encaixando. A democracia, os valores compartilhados, as instituições, os interesses estratégicos, tudo isso contribui para a paz, mas nem sempre de forma isolada. É um conjunto de fatores, né? A gente começa a entender a complexidade das relações internacionais e como diferentes teorias podem nos ajudar a compreendê-las melhor. Não é tão simples quanto parece. E essa complexidade se reflete na própria definição de democracia, o que faz um país ser considerado uma democracia consolidada, como a teoria exige. Existem diferentes interpretações e critérios, o que gera muito debate entre os estudiosos, sabe? É como tentar definir o que é liberdade. Cada um tem sua própria interpretação. Exatamente. A teoria da paz democrática nos convida a questionar o que é uma democracia, quais seus limites, como ela se manifesta na prática. É um debate super interessante. Bom, me diz uma coisa. Além da guerra do Iraque, existem outros exemplos que desafiam a teoria da paz democrática. Casos que colocam essa teoria em xeque. Claro, a história é cheia de nuances. Pensem na Guerra Civil Americana, no século XIX. Dois lados com sistemas democráticos se enfrentaram em um conflito brutal. Mas espera aí, a teoria da paz democrática não diz que democracias não guerreiam entre si. Como a gente explica isso? Sim, mas lembre-se da questão da democracia consolidada. Na época da Guerra Civil Americana, o conceito de democracia ainda estava em desenvolvimento e a questão da escravidão gerava profundas divisões internas, sabe? Era um contexto bem específico. Entendi. Então, a Guerra Civil Americana nos mostra que a teoria da paz democrática pode não se aplicar a democracias que ainda estão em processo de consolidação ou que enfrentam graves crises internas. É como se a teoria tivesse suas exceções. Exatamente. Isso nos leva a outro ponto importante, o papel dos fatores internos. A teoria da paz democrática foca nas relações entre estados, mas os conflitos dentro dos estados. Verdade. As democracias não estão imunes a conflitos internos, como protestos, movimentos sociais e até mesmo guerras civis, como vimos no caso americano. É uma questão que a teoria não aborda diretamente. E esses conflitos internos podem influenciar a política externa de um país e até mesmo levar à guerra com outros estados. É tudo interligado. Então, para entender a paz e a guerra no mundo, precisamos olhar tanto para as relações entre os países quanto para o que acontece dentro deles. É como se a gente precisasse ampliar o nosso olhar. Com certeza. É uma teia complexa de fatores interligados, né? A teoria da paz democrática nos oferece uma perspectiva importante, mas é essencial analisar o contexto histórico, os interesses em jogo e a dinâmica interna de cada país. Uau, essa teoria da paz democrática é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Sem dúvida. Mas essa complexidade é o que torna o estudo das relações internacionais tão fascinante. É verdade. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? A teoria da paz democrática faz sentido para vocês? Deixem seus comentários e não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. A gente volta já com a parte final do nosso episódio, onde vamos discutir as implicações da teoria da paz democrática para o mundo atual. Fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na teoria da paz democrática. A gente já viu que essa teoria tem seus méritos, explicando, pelo menos em parte, a paz entre democracias, mas também tem suas limitações, né? Vimos exemplos históricos que desafiam suas premissas. E agora a Cole entra. Pois é. E essa análise crítica é fundamental para a gente entender as complexas relações entre democracia e paz no mundo. A teoria da paz democrática nos convida a refletir sobre o papel dos valores democráticos, das instituições, dos interesses estratégicos na construção de um mundo mais pacífico. É muita coisa para pensar. E falando em mundo pacífico, que tal a gente discutir as implicações da teoria da paz democrática para o cenário internacional atual? O que essa teoria nos diz sobre os desafios e as oportunidades para a paz global no século XXI. Olha, a gente vive num mundo cheio de desafios complexos, né? Terrorismo, mudanças climáticas, crises migratórias, e a teoria da paz democrática nos leva a pensar: será que a democracia pode ser um antídoto para esses problemas? O que você acha? Seria ótimo se fosse assim tão simples, né? Mas, como a gente já viu, a democracia não é uma garantia absoluta de paz. Mesmo entre democracias, existem divergências, disputas por poder e a possibilidade de conflitos, infelizmente, sempre existe. Exato. A teoria da paz democrática não é uma fórmula mágica para a paz mundial, mas ela nos oferece um ponto de partida importante
importante para pensarmos em como construir um mundo mais pacífico e cooperativo. E como a gente pode fazer isso na prática? O que a teoria da paz democrática nos ensina sobre as estratégias para promover a paz global? Uma das lições da teoria é a importância do diálogo e da diplomacia. Democracias tendem a resolver suas diferenças por meio da negociação, buscando soluções pacíficas para os conflitos, né? Sim, sim. E essa cultura do diálogo precisa ser fortalecida no cenário internacional. Faz sentido. Em vez de partir para a confrontação e para a violência, os países precisam se sentar à mesa de negociação, buscando soluções que beneficiem a todos. Exatamente. E a teoria da paz democrática também destaca a importância da cooperação internacional. Democracias tendem a cooperar entre si em áreas como comércio, desenvolvimento, segurança, criando laços de interdependência que reduzem o risco de conflitos. Ou seja, a cooperação entre as democracias não se limita apenas à área militar, mas se estende a outras áreas, como a economia e a cultura. É isso aí. A cooperação em múltiplas áreas cria um ambiente de confiança e interdependência que torna a guerra menos provável. Pense na União Europeia, por exemplo. A partir da cooperação econômica, os países europeus conseguiram superar décadas de rivalidades e construir um bloco pacífico e próspero. É verdade. A União Europeia é um exemplo inspirador de como a cooperação entre democracias pode transformar um continente marcado por conflitos em uma zona de paz e prosperidade. E a teoria da paz democrática também nos lembra da importância de fortalecer as instituições democráticas. Democracias sólidas, com instituições funcionando bem, são mais resilientes a crises e menos propensas a conflitos. Então, para garantir a paz, não basta apenas ter eleições livres e justas. É preciso também investir em instituições fortes, como o judiciário independente, o parlamento representativo e a imprensa livre. Com certeza. Instituições democráticas robustas garantem a participação popular, o respeito aos direitos humanos, a resolução pacífica de conflitos. É a base de tudo. No fim das contas, a teoria da paz democrática nos mostra que a paz é um processo complexo que exige diálogo, cooperação e instituições fortes. É um desafio constante. Mas, e aí, pessoal, o que vocês acham? A democracia é realmente um fator determinante para a paz mundial? Deixem seus comentários, compartilhem suas opiniões e reflexões sobre a teoria da paz democrática. A gente quer saber o que vocês pensam. E para finalizar, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. A gente se vê no próximo episódio de Relações Internacionais em Minutos. Valeu!